Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais esta live. Eu sou Adolfo Clair e na live eu quero bater um papo, trocar uma ideia com vocês acerca desse tema de se vale a pena sim ser um estudioso no Brasil. Para quem for chegar nessa live posteriormente, é fácil, só se inscreve no canal, assina as notificações. Na página inicial você encontra um curso de teologia, pagamento único, beleza? E aí vamos trocar uma ideia sobre isso hoje, né? Hoje eu vou começar cedo a live, vamos ver o que vai dar. E essencialmente é isso, beleza? Então nós vamos tocar o terror juntos aí. Deixa eu compartilhar aqui a live, vamos ver como é que vai ser. Chega na live. Aí, já era. E tamo junto. Deixa eu só ouvir um áudio aqui, tá, gente? Já era. Trampo amanhã. Uhul! E eu acho que é aqui perto, Maria. Eu acho que é aqui perto o trampo. Deixa eu ver aqui. É aqui na Januse. Rotas. Só um pouco aí, pessoal, que o carinha deu retorno hoje de trampo pra mim. Vamos lá. Ah! Estrada Januse. Guaramirim. Nossa Senhora da Paz. Ah, é aqui pertinho de casa, graças a Deus. Publicar. Já voltei. Cheguei. Desculpa aí. Mas é que o cara deu retorno agora de trampo aqui pra mim, entendeu? Eu achei que ia começar a trampar com ele hoje, mas só vou começar amanhã. Mas tamo junto aí no campo de batalha e nós vamos tocar o terror. Francisco Filho, Tracinho chegou, o Wesley, o KGB, tamo junto. Não, Capitão Barbarrala é só nos momentos de treta, só. Inclusive vou ver se eu gravo um vídeo depois, tá? O Arisnaldo, tamo junto. O velho da lancha. Velho da lancha, para de mexer no computador, vai lá montar teu computador, o i3, mano. Pô, a gente correu tanto atrás de montar um PC pro cara, o cara tá lá enrolando. ai. Só pro momento da treta, porque o que acontece? E eu vou responder isso porque cai exatamente naquilo que eu falo. Por exemplo, gente estudiosa a gente leva a sério. Então, tipo, sei lá, você pega um cara que gosta de estudar, um questionamento dele você leva a sério com respeito. Mas tem uns caras que não dá para você levar a sério. Não dá para você levar a sério. Não dá. Você levar o cara a sério é loucura. É loucura. Então, você tem que levar na zoeira. Você tem que levar na esportiva, você tem que fazer piada, entendeu? E aí, para isso, eu criei o Barba Rala, né? Eu criei o Barba Rala. Tanto que até o Wesley, aí ele foi fazer um debate no canal dele lá e tinha um amigo nosso, o Banzolão. Aí o Banzolão tava sem um meme. Aí eu fui lá e criei o meme, né? Aí eu criei um meme. Aí eu criei o meme do Barba Rala, que é você, Satanás. Aí eu fui só na zoeira, eu zoei. Aí fiz um vídeo de introdução também, o que eu esperava do debate, um pós-debate, antes do debate acontecer.
e a gente só rachava o bico. Então, assim, mas o que acontece? Perguntas sérias a gente leva a sério. Perguntas sérias a gente leva a sério. Agora, quando a pessoa não dá para levar a sério, não se leva a sério. E esse negócio gigante aí, Maria? Ô, Maria, aqui perto o negócio. O trampo é aqui na Januse aqui. Que susto, pensei que tinha algum bicho em mim. Não, oxe. Não. Não. Aí assim, o que acontece? Para isso eu criei o Barba Rala. E é muito divertido, cara, porque o Barba Rala ele só entra... eu não consigo comentar com o Barba Rala na seriedade. Tipo assim, eu tenho que ver como é que funciona a criação do Barba Rala. Quando eu escuto algo que é muito tosco, aí a gente zoa, tá ligado? Aí eu vou no sentido de zoar o cara. Então, põe o tapa-olho, põe coisa de pirata e fala, isso aqui parece coisa de pirata. Até parece que é um pirata que tá falando isso pra você, né? Não precisava vir um pirata da internet aqui na internet. Então, assim, eu consigo criar essas coisas, mas, por exemplo, no momento que eu quero falar sério, que eu quero, vamos dizer assim, que eu quero ser levado a sério, aí eu já não consigo usar o Barba Rala, entendeu? Aí eu não consigo. Tanto que teve momentos que eu tentei no canal, quando tava na projeto, usar o Barba Rala e eu não consegui, porque tem um momento específico. Não, tem perguntas que vale a pena responder, mas responder na zoeira. Você responde na zoeira, tá ligado? Você responde na hipocrisia também, né? Você chega e responde na hipocrisia, né? Você chega e vai. Mas tem cara que é assim, que não dá pra você falar assim, não, pô, eu tô respondendo um Francisco Filho. Tô respondendo o Arisnaldo Marques, tô respondendo o LFF Soares, aí, o futuro linguista brasileiro, né? Eu tô respondendo o Wesley, que mora na Grécia. Não, tem cara que não dá pra você responder igual você responde esses caras. Tô respondendo aqui, sei lá, um Augusto Vailate, Augusto Nicolini. Não dá pra você responder na seriedade. Se for um André Valadão da vida, se for um Elias Soares, e por aí vai, esses caras assim, não dá pra você levar a sério. Entendeu? Né? Não dá pra você levar, entendeu? Então é isso. Fechou? Mas vamos lá. Velho da lancha, Arisnaldo, momento da treta. Então, sim, é pro momento da treta. Boa noite aqui em São Paulo, é boa tarde, ainda tá de dia. Tracinho, pare de. Não vou nem responder. Aí, ó, boa noite, ó. O Arisnaldo, dia aqui, vale a pena. Você acha que Israel é a igreja do Antigo Testamento ou uma tipologia para a igreja de hoje? Vamos que a noite é longa, hein? Vamos lá. Meta de hoje. Juntar 100, hein? 100, ó, já viram que eu comecei a trabalhar cedo, hein? 100, hein? Meta de hoje, 100, hein? 100, 10 pessoas, beleza? 100, vamos aqui. O Pix está na descrição do vídeo, ou aqui, ó. 988-1405-24. Pronto. Vamos lá, já vou responder já, só vou colocar aqui o início do negócio. E nós vamos tocar o terror aí. Ai, para ter saldo no IT. Então vamos acessar o extrato. Vamos começar lá. É isso aí. Então, vamos lá. Quem caso queira falar comigo, fazer alguma doação, tá aí o telefone. Fechou? Israel é a igreja do Antigo Testamento ou uma tipologia para a igreja hoje? Não. Primeiro nós vamos ter que fazer um traço histórico da bagaça, né? Vamos ter que pegar o tracinho, esticar o tracinho todinho assim, ó. Aí fazer uma linha, né, com o tracinho. E o que acontece? O que era a igreja no Antigo Testamento? O que era a igreja? Era representado pelos sacerdotes, pelos patriarcas. Então você tem Abraão, depois de Abraão, Jacó, depois de Jacó, e aí vai se seguindo até os 12 discípulos, né? Os 12 filhos, dos 12 filhos aí viraram tribos. Cada tribo você tinha um líder. Então a congregação, a igreja era aquilo ali. Porém, com o passar do tempo, você teve, no tempo de Jesus, aí você tem Jesus, que é o Messias, o cumprimento da profecia e por aí vai. E aí ele escolhe 12 discípulos que começam a levar a mensagem para o povo judeu. E dali você tem, a partir desse momento, você tem a mensagem levada para os gentios. Então,
no Antigo Testamento era o povo de Israel a igreja, e hoje é todo aquele que aceita a mensagem. Quer dizer que o povo judeu foi excluído disso? Não, não é que foi excluído. A mensagem ela alcançou todos os povos. Só que ela alcançou todos os povos através de quem? Através de Jesus Cristo. Se não fosse o cristianismo ter se difundido no Império Romano, o que seria o judaísmo hoje? Nada. Seria um grupo pequeno específico ali. Hoje, se o judeu ele goza de alguma um negócio de ser assim, eu sou judeu, é por causa do cristianismo. Por mais que tenha pessoas que não gostem do judeu, porque vai falar que não crê no Jesus e tal. Então, mas assim, é através de Jesus Cristo. Se os judeus devem a sua existência hoje, alguma proteção, é por causa do cristianismo. Entende? Mas os cristãos perseguiram os judeus. Tá. Menos do que os pagãos? Menos do que os pagãos? Outra pergunta. Né? Quem foram os primeiros? Quem expulsou primeiro quem? Foram os judeus que expulsaram os cristãos ou os cristãos que expulsaram os judeus? Foram os judeus que expulsaram os cristãos. Porque o cristianismo era uma seita judaica. O cristianismo ele andava lado a lado com o judaísmo. O cristianismo era uma seita judaica, ele estava dentro. Só que aí alguns judeus da época falaram assim, não, isso não é judaísmo, e expulsava os cristãos da sinagoga. Então, é um negócio que a gente tem que parar para analisar e observar. Então, o que é a igreja hoje? A igreja é aquele que está através de Jesus Cristo. Então, todo aquele que está ligado através de Jesus Cristo é a igreja de Deus. Né? Entendeu? Né? Então, 10 cada um. 10 cada um. Ó. 10 tem 10 pessoas assistindo a live, 10 cada um. Você não, que o seu tá devendo 200 conto, né, Breda? Você vou começar a trampar amanhã, tá? Já. O cara já mandou o endereço aqui do trampo aqui, eu já vou trampar amanhã, é pertinho de casa aqui. Graças a Deus. Mas pro dia de hoje eu preciso de dinheiro. Preciso de dinheiro pro dia de hoje. Né? Então, essencialmente é isso. Tá? Então, hoje quem aceita Cristo faz parte da igreja. Isso não importa a nacionalidade. Então, antigamente você nascia israelita, ouvia a voz de Deus, você era salvo e fazia parte da igreja de Deus. Hoje, continuam sendo o povo de Deus, porém, para a salvação, para ser salvo, necessita a aceitação de Cristo. Porque eu defendo, eu sou bem prático. O que o texto bíblico diz? Você pega João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que acontece? Se você crê em Jesus, você não vai perecer. Se você não crê, já está condenado. É isso que o texto diz. Só que o pessoal não gosta muito de ler essa parte do versículo. Então, o que acontece? Quando a gente pega no tocante à salvação na visão cristã, quem não crê está perdido. Por isso que a gente tem que pregar a mensagem a todos os cantos do mundo, para que o mundo não pereça. Porque se você tem uma tribo indígena e eu não vou lá pregar, esse povo está condenado. Já nasceu condenado. Aí se a pessoa fala, mas não sei o quê. Não, cara. Segundo a Bíblia, essa pessoa já está condenada. É só mediante o conhecimento de Cristo. Então, o que nós fazemos com todas as nações que viveram e foram destruídas antes do advento do cristianismo? Estão perdidas. Simples assim. Estão perdidas. Não tem como. E assim, não estou falando que não devam ser tratados com respeito. Não, eu estou falando no tocante à salvação. Algo espiritual, algo vindouro. Algo pós-morte. Não é agora. Agora não. Agora nós somos tudo igual, comedor de arroz e feijão e ponto. Mas a salvação na visão cristã ela só se dá por meio da aceitação de Jesus Cristo e do conhecimento do mesmo. Então como que se fazia para salvar alguém antes da vinda de Cristo? Aí era por meio do conhecimento do Deus verdadeiro. Então, através do conhecimento do Deus verdadeiro, beleza. Só que nós temos os judeus que conhecem o Deus verdadeiro, mas eles não aceitam, né? Existe uma linha que não aceita o Cristo. Bom, se você tem um ramo e a videira na visão cristã, o judeu não está salvo. Ele entende, ele conhece o verdadeiro Deus, mas como ele não aceitou Cristo, mas assim, é para ser maltratado? Não, é para ser tratado com respeito como qualquer um. É simplesmente assim.
E a gente vai seguindo, beleza? Então, o que é a Igreja de Deus? É isso aí, instituição. Fechou? Mas aí, cara, aí para bater 6 horas de live, das 7 horas da noite até a meia-noite não vai dar não, que eu vou ter que trampar amanhã. Vocês vão ter que fazer doação, já pode começar, Tracinho, já pode começar com vintão já pode começar com vintão para nós. Vamos ver, já pode começar com vintão para nós. Você já pode começar, você quer que o negócio vai? Então vamos embora, vamos tocar o terror, né? Até tava conversando, cara, se compensava fazer live no canal, continuar fazendo live longa igual eu tô fazendo aqui. Aí, ó, falar é fácil, né? Cadê a grana? A gente precisa de grana também, a gente precisa comer, ué. Você acha que eu vou fazer live tranquilo aqui, tendo que pagar a conta de telefone? Você é louco? Não, mas amanhã eu já começo a trampar já, a gente volta só no ritmo dos vídeos. Então essa aqui vai ser uma das poucas lives longas que eu vou estar fazendo. Mas nós vamos trocar uma ideia aí já pelo Teófilo que colocou, né, o Francisco Filho. Mano, velho. Qual que é o nome da live? O preço que a gente paga por ser estudioso. A pergunta é, vale a pena ser estudioso? Não, eu quero que vocês reflitam, porque assim, para e pensa, cara. A gente estuda, a gente aprende grego. Eu falo de mim, mas eu quero que vocês se coloquem no meu lugar. Eu tô falando por todo mundo aqui. E por todo mundo. A gente vai, estuda, corre atrás, se preocupa, né? E o que acontece? Na hora do aperto, eles chamam a gente. Na hora do aperto, chama a gente para resolver. Uma coisa difícil, chama a gente. Só que assim, é só na hora do aperto. Coisa que a gente poderia estar ajudando a igreja a evitar, eles não ouvem, eles só vão buscar a gente. É igual polícia, né? A ação policial, ela é a última coisa. Por quê? Quando o pai falhou, quando a mãe falhou, quando a escola falhou, quando a igreja falhou, quando todas as instituições falharam, aí você tem que chamar a polícia para bater o cidadão. Não tem jeito. Não tem jeito. É isso. Então, nós que estudamos, muitas vezes na igreja, nós somos tratados como policial. Como assim policial? Não é que a gente vai ficar vendo quem está cometendo erro, não. Mas assim, só chama a gente quando tá aquela heresia dentro da igreja, a igreja está dividida, ou o irmão tá com uma pergunta, tá com um questionamento difícil, e não é a área do pastor, entendeu? E aí o que acontece? Chama o teólogo, né? Chama o carinha para resolver. Então assim, a gente faz o trabalho de bombeiro, só apaga o falso fogo, né? Senão queima a igreja. E por aí vai. Cara, é só mandar a brasa, ô Macedo. Só mandar a brasa. Se puder mandar mais uns 50 também, nós agradecemos. A gente se diverte. Vai, vamos lá, nós vamos meter bronca. Então, assim, qual que é o preço que a gente paga por estudar? E quando eu digo estudar, não é você estudar submisso à denominação. Não é você estudar submisso à denominação. Você estudar as crenças da igreja é importante. Estudar aqui os teólogos da sua igreja é importante. Mas eu digo estudar para buscar a verdade. Estudar mesmo para buscar a verdade, para você evoluir como pessoa, né? Porque tem várias camadas de estudo. Tem a camada que você vai estudar para chegar num certo nível da igreja e por aí vai. A salvação aí, mesmo sem ler a Bíblia. Bom, a Bíblia, para mim, eu até gravei um vídeo, tá, o Brasil Preterista, Claudemir? Até gravei um vídeo. O maior inimigo da igreja é o analfabetismo funcional. Esse vídeo vai subir amanhã. É o maior inimigo da igreja é o analfabetismo funcional. Por quê? Porque é através da Bíblia que a gente conhece Cristo. É através da Bíblia. É a Bíblia que nos narra os feitos de Deus. Se a pessoa tem dificuldade de interpretar o texto bíblico, como é que ela vai crescer na fé, né? Então eu defendo isso. A pessoa ela tem que, através da Bíblia, ela pode conhecer Jesus Cristo através do testemunho de uma pessoa, sim, isso aí é importante. Mas fixar raízes, conhecer, crescer, beleza. Ó, aqui se estudar os pastores ficam bravos. Não sei por quê, cara. Não sei por quê, mas é mais ou menos isso o traço. Mas vamos lá. Vamos ver. Eu estava falando sobre se vale a pena estudar. Então, muitas vezes a gente escolhe um caminho que é assim, ele é solitário, o estudioso, ele é solitário,
O cara que estuda, ele é solitário, ele vai ter poucos amigos. E é engraçado, cara. É engraçado, porque ao mesmo tempo que as pessoas vão te respeitar, elas vão te odiar. Ao mesmo passo que a pessoa te respeita, ela vai te odiar. Isso aí é fato. Entendeu? E não tem choro. Não tem choro. Então, a pergunta que eu faço para todo cara que quer iniciar seus estudos é: você está disposto a esse preço? Sabe, você vai falar muitas vezes alguma coisa dentro da sua denominação, dentro de uma escola bíblica, que as pessoas não estão acostumadas a ouvir. E algumas vão achar que é heresia, porque isso aí está além da compreensão delas. E eu pergunto, você está disposto a lidar com isso? Está disposto? Sabe? É isso. Fechou? 10 cada um, 10 da lancha. Com a vinda do Messias, alguns judeus haviam quebrado alguns galhos naturais, enquanto alguns gentios, galhos rebeldes, haviam sido enxertados, através da fé. O que me impressiona é o antissemitismo dentro de muitos evangelhos, começando a dizer que o Antigo Testamento não é mais válido, e estamos na Nova Aliança, aboliram o sábado e falam que os judeus são culpados da morte de Jesus. Mas isso aí, cara, é porque o que acontece? O protestantismo, ele não surgiu do nada. Quando a gente olha pro protestante, Teófilo, o protestante, querendo ou não, tem coisas que ele trouxe do catolicismo. O próprio Lutero, ele falou sola escritura, mas o próprio nunca aplicou sola escritura na prática. Né? O que Lutero queria fazer é voltar a teologia da igreja para o seu auge. E qual foi o auge da teologia católica, né? Da católica apostólica romana? Tempos de Santo Agostinho, entendeu? Ele queria fazer a igreja voltar no auge, como nos tempos de Santo Agostinho, né? No tempo do Tomás de Aquino. Então ele queria fazer a igreja voltar para esse auge. Então o Lutero, ele falou do sola escritura, mas o próprio não aplicava. E alguém pode chegar para mim e falar que eu tô doido, mas é só você estudar, é só você observar. Então o que acontece? O Lutero, ele trouxe ainda reminiscências da teologia que ele seguia. E aí o que acontece? Quando você olha para a teologia católica, você tem um negócio chamado teologia da substituição, que é uma teologia antissemita, né? Que diz que o povo de Deus hoje substituiu o povo judeu e que eles não são mais povo judeu. Isso é chamado teologia da substituição. Cara, isso está na cabeça de muito protestante ainda hoje, né? E Lutero, ele era antissemita. Livros dele foram utilizados na época do nazismo para perseguir os judeus. Então, o antissemitismo dentro do meio evangélico é muito comum. O que é engraçado hoje, tá, Teófilo, é que assim, você tem cara que defende o dízimo, você tem cara que vai defender a prosperidade, você tem todos esses caras que defendem isso aí. Mas aí você pergunta, por exemplo, como você bem colocou, você coloca o sábado, o cara discorda. O cara vai falar que é coisa judaiza. Mas peraí, mas o mesmo princípio para sábado e para dízimo é o mesmo. Por que um vale e o outro não vale? Não, porque um enche meu bolso, o outro não. Né? Um enche o bolso, o outro esvazia. Essa é a verdade. Né? E aí, de onde que vem essa crença de guardar o domingo? Através da Igreja Católica. Ela mesma diz isso. Não é através da Sagrada Escritura. Então eu pergunto, o protestante, desde Lutero, ele está se utilizando da Sagrada Escritura como sola escritura ou ele está usando tradição da igreja? Entendeu? E não é discurso aqui de... Não, é uma questão lógica e prática. Entende? É igual você vai ouvir uma mulher falando. Você tem que ver o que ela faz e não o que ela diz. O que ela diz e o que ela faz são duas coisas diferentes. Então, assim, eu peço que você pegue e veja o que o Lutero disse e o que ele fez. Ele falou sola escritura, mas ele fez sola escritura? Não. Teve coisas que ele foi se desenvolvendo ao longo do tempo, assim como nós também, né? Ao longo do tempo. Só que boa parte do protestantismo não conseguiu se desvencilhar de muitas crenças do passado, né? E os protestantes de hoje seguem cegamente, por questão de tradição. Né? Alguns outros fizeram mutações cabulosas, estranhas, mas tudo bem. Chegando 100 outra, assim, já era. Ou chegando mais alguns membros no canal aqui. E por aí vai, né? Porque todos que se pecaram, tá, isso aí. Às vezes ser estudioso da Bíblia chateia algumas pessoas na igreja. Sim, porque Francisco, é muito engraçado, ó, Francisco, ele é membro do canal, hein, gente? Sigam o caminho dele, se tornem membros do canal, que a partir de R$ 2,99 você se torna membro do canal, hein? R$ 2,99, ó, ao lado do se inscrever. Por mês, cara, você apoia o meu trabalho.
O que acontece, mano? O brasileiro, ele é um cara muito engraçado. Ele gosta de falar as coisas, mas ele não gosta de ser contrariado. Então, eu vou dizer para você o que acontece na mentalidade de muitas pessoas dentro das igrejas. É assim, ó. O cara, ele acha que a opinião dele é o tratado. O cara, ele acha que a opinião dele é o tratado teológico da denominação dele. O cara, ele nunca pegou um tratado de teologia da denominação dele, nunca pegou o que a igreja dele crê, nunca pegou o que os teólogos da igreja dele crê, mas o que ele ouviu de pastor e o que ele acha, o que ele ouviu de conversa de gente mais velha, ele acha que isso é a verdade absoluta na denominação. Então, o que acontece? Quando chega um cara com uma mentalidade, alguém mais jovem, ou alguém com uma sacada, com uma sagacidade, com estudo, com sangue nos olhos, com coragem, estuda, e contraria ele acha ruim. Ele acha ruim, aí o que ele vai fazer? Ele vai ficar bravo, vai fazer caras e bocas, vai querer te boicotar, quando na verdade é ele que está errado. Ele que nunca estudou. Então tem pessoas que... Tem aquele cara que não estuda e ele ouve um cara que estuda e ele fala, beleza, ok. Mas se tem aquele cara que não estuda, ele acha que a voz dele é a voz da denominação e aí ele acha que você está errado. Quando na verdade é você que está certo e ele que está errado. Só que como é que você faz para mudar a mentalidade dessa pessoa? Você não muda. O cara é crente há 20, 30 anos, 10 anos e nunca pegou para estudar de fato. Né? Ele nunca pegou para estudar de fato, porque é uma questão cultural. O brasileiro é assim. Então, as pessoas elas gostam de dar a opinião delas sem ter estudado. Elas gostam de falar sem ter estudado. O cara, nego para dar opinião é uma beleza, mas nego para pegar, estudar e explanar a opinião dele não tem. Sustentar a opinião dele com base no que ele leu, com base no que ele observou, não tem. É só o que ele acha. E se ele acha, já é realidade, né? Não é. Gabriel, beleza? Tá. É? Deixa eu ver aqui. O povo tem zelo de sem entendimento, exatamente. Chatei algumas pessoas na igreja. Salvação. Infelizmente, o que o apóstolo Paulo disse há 2000 anos ainda continua atual para os nossos dias. O povo tem zelo sem entendimento. Exato. Mas não tem a ver com o assunto da live. Vou para a Alemanha em breve e as igrejas evangélicas lá comemoram o Natal, 25 de dezembro e tal. Qual a sua opinião? Outra coisa, a Bíblia tem os apócrifos? Vá para a Alemanha. Me traga um Liddell Scott. Se puder, me traz um par de botas inglesas do Dr. Martens. E aí a gente continua a conversa, né? Traz um interlinear grego-alemão também para mim. E eu ficaria extremamente feliz. Eu tenho aqui o Walter Bauer. Esse aqui é um léxico do Novo Testamento em alemão, que ele é o original desse verdinho aqui, que é o Frederic Duncan. Então traz isso aí para nós aí, beleza. Cara, eu não tenho problema nenhum no dia que você comemora o nascimento de Cristo. Você quer comemorar dia 25 de dezembro, sem problema. Você quer comemorar dia 5 de janeiro, comemora. Olha a minha cara de preocupado, né? O cara que fica fazendo briga em cima do dia 25 de dezembro é o mesmo idiota que não faz nada. É o mesmo idiota que não faz nada. Simplesmente isso. Sabe, assim... porque o Natal é pagão. É mesmo, é pagão mesmo, cara. Eu já achava que o papo você tem que deixar de ser nó cego mesmo e ser um bom pagão, cara. É porque você é um nó cego, por isso que você não comemora o Natal. Porque se você fosse um bom pagão, você tava comemorando. Porque bom pagão paga as dívidas, não enche o saco dos outros. Agora você não, você é um nó cego, tá me enchendo o saco. Eu falo assim já. A gente já coringa de vez. Cara, qual que é o problema? De você parar e falar, não, pô, chegar pra fome e falar, gente, né? Essa data a gente escolheu, a igreja escolheu, sei lá, para comemorar o nascimento de Cristo. Qual que é o problema disso? Mas não é a data. Foda-se. Pronto. A minha esposa falando, olha a boca. Não, é simplesmente isso. Mas que não sei o que, o paganismo. Eu tô pedindo pra você comemorar o Natal, seu palhaço. Não tô. Simples assim. Você chega pro cara e fala assim, seu palhaço, eu não tô pedindo pra você comemorar o Natal. Então não me encha o saco. Pronto. Seja. O problema do brasileiro. Chazinho. Chá de goiaba pra lavar a boca. E o meu dinheiro? Nada. E meu Pix? Nada.
E o Pix? Nada, né? Então, assim, o problema do brasileiro é que ele gosta muito de de afagar o ego. Ah, eu sou estudioso, eu sou inteligente, olha como o irmão lá é educado. Não, cara, tem pessoas que... A gente tem que chegar e mandar a real. Às vezes você tem que chegar e falar a real pra pessoa. Falar, meu, você tá sendo um idiota. Não perde seu tempo comigo. Ah, é paganismo? Pô, então pronto. Dia 24 ao dia 25, você suma da minha vida. Suma da minha vida. Pronto, simples assim, né? Então tem que ser prático. O brasileiro, ele precisa aprender a ser prático. E a gente tem que ser realista. O problema da igreja não é o dia 25 de dezembro. O problema da igreja é outro problema. É outro problema. Então, o pessoal quer ficar lutando em cima disso. Cara, todo Natal é a mesma coisa. Já passou o Natal e tô respondendo isso aqui ainda. Fechou? Vamos lá. Aqui, se estudar os pastores, eles ficam bravos. Cara, quando o pastor fica bravo, aí que o sinal de heresia tá complicado, hein, outra assim. Aí tá complicado. Ó, sim, enfrento isso às vezes. Não, mas a rota do estudo, cara, é um bagulho que não tem volta. Não tem volta, porque ele é um negócio interno, cara. Interno. Você faz, não é porque você quer, você faz porque você é. Porque você é. Essa é a verdade. Ser estudioso não é porque você quer, é porque você é. E não tem volta. Você pode até querer ser um ignorante ouvidor de funk e você pode até escolher não estudar, mas isso é algo que faz parte de você. Porque o tipo de vídeo que você assiste, o tipo de conteúdo que você ouve, o tipo de música que você ouve é diferente da pessoa comum. Então, o estudioso, ele vive uma outra frequência. Numa frequência que só a gente sabe. Eu te gravei nessa canção. Entendeu? Então, assim, é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Eu tive o desprazer de ter um amigo, cara, super inteligente, fala inglês, fala alemão, entrou na igreja e tal, aconselhei ele, indiquei livros e pá, e o cara começou a estudar grego, tinha a Bíblia hebraica e tal. Mano, simplesmente o cara começou a vender os material teológico dele e seguiu, porque ele não aguentou a pressão. Mas assim, ele é um cara estudioso, ele é um cara indagador, mas a pressão social da família, do meio social que ele vive, esmagou ele, cara. Então vamos fazer o quê? Só que ele nunca vai ser feliz nisso. É aí que tá. A pessoa, ela nunca vai ser feliz. Por quê? Porque ela nunca está desenvolvendo o potencial total dela. Cara, é igual vocês pegar um carro ou uma moto. Cara, você não fica feliz quando você pega uma rua reta, tipo uma Dutra, pega uma autoestrada e ó, não tô nem falando de passar a velocidade, mas você acelera e você sente, você não fica feliz. É assim, é a máquina andando, é o negócio funcionando. É a mesma coisa quando você estuda, cara. Quando você estuda, você alcança essa felicidade. Agora você chega numa autoestrada e bate a primeira e fica... Você não fica feliz, velho. Você não fica feliz. Então, é assim que funciona. Então, o cara que estuda, é esse o caminho. Fechou? Depois que me envolvi em teologia, um monte de pessoas saiu de perto de mim. Livramento, tracinho, livramento. É livramento do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Vou usar algumas tribos. Se esses povos morrerem, eles serão salvos de acordo com a luz que receberam, mesmo não tendo tido a oportunidade de conhecer o Evangelho. Bom, o que a Bíblia diz sobre isso, Fire Game? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque aquele que crê não entra em juízo, mas aquele que não crê já está condenado. Porra, texto bíblico. Tem algum texto que contradiga isso? Ou que demonstre uma outra opinião? Eu não conheço, né? Brasil Peteriz, Romanos, assim como o eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos. Ok. Boa noite, rapaz. Experimente estudar hebraico. Senhor Paulo Maurício, estudar hebraico em que língua? Usar hebraico inglês ou usar hebraico português? Qual material você quer? Assim, tipo, o senhor tem o Léxico Holiday, o senhor tem o Léxico, o Dicionário Internacional de Teologia, tem o dicionário do Luiz Alonso Choquel, o senhor conhece Gesenius, Coelher Baumgartner, o senhor conhece essas obras, né? Se o senhor conhecer, tudo bem, a gente bate um papo, né? Então, assim, seria legal, sim, seria legal. Experimente estudar hebraico. Acho que o senhor não viu algumas aulinhas de hebraico que eu coloquei, assim, bem introdutória no canal aqui também, né? Eu acho que
Acho que está chegando agora o senhor Paulo Maurício, seja muito bem-vindo à live. Será tratado com respeito, né? Vamos lá. Sim, a jornada do estudioso exige sacrifício. Vida espiritual também exige. Horas solitárias, sala de audiência com Deus. Jesus subiu no monte para orar sozinho. Que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Então o cara não conhece. Já comentou sobre o Champlin? Ainda não. Eu ia comentar sobre o Champlin, cara, mas eu falei, não, eu não tô afim de falar sobre o Champlin hoje. Mas eu coloquei uma postagem, falei, eu vou falar sobre o Champlin, mas para falar do Champlin eu teria que pegar, para falar de outros comentários, teria que pegar algumas coisas, né? Então, não estava muito afim. Hoje eu falei, hoje eu vou falar sobre o estudioso, sobre a caminhada solitária que nós temos, vocês que me assistem e eu. Inclusive, algumas pessoas comentam comigo, falam assim, Adolfo, não tem com quem conversar aqui, cara. Eu estudo teologia sistemática, eu estudo a Bíblia, alguns falam eu estudo grego, eu estudo hebraico, eu gosto de ler isso, eu gosto de ler os intelectuais, e eu não tenho com quem conversar, velho. Se não fosse internet, eu não estaria conversando contigo. E eu entendo isso, cara, porque eu no começo da minha caminhada foi a mesma coisa. Graças a Deus, através do tempo, a gente vai construindo a comunidade, que são vocês fazem parte dessa comunidade de amigos, e a gente crê, né? E a gente crê. E por aí vai. O Bradocão é membro agora. Bradocão é membro. Vamos lá. Quando se trata de um protestante médio, usa o mesmo modo do período católico, famosa tradição da igreja. Exatamente. Mas a gente mata o assunto por aqui, tá, Fire Game? Você não tem um livro editado? Por que não faz um Novo Testamento comentado em cima de traduções? Porque, cara, eu não ganho o suficiente para isso. Se eu não ganho o suficiente para isso, eu tenho que trabalhar numa profissão que não lida com teologia. E aí, se eu não lido com minha profissão não lida com teologia, ou eu estudo e gravo vídeo, ou eu produzo conteúdo, entendeu? Então, assim, eu opto por gravar vídeos. Porém, se um dia, por exemplo, o canal aqui bater 1.000 membros, vamos lá, bater 1.000 membros, de R$2,99 cada um, 1.000 membros. O canal tem 14 mil inscritos. Bater 1.000 membros de R$2,99, eu vou ganhar em torno de uns 2.500. Fora a monetização de visualização, para ter 1.000 membros, imagine, 1.000 membros acompanhando, então o engajamento do canal vai estar muito grande. Então, com isso, eu conseguiria me bancar e aí produzir conteúdos escritos. Mas por hora não dá, não. Não dá, não, porque é fácil a gente falar. É aí que tá, o senhor EBD. É fácil, a gente, eu vou chamar o senhor de RBD. Senhor RBD, é fácil falar, por que você não produz isso? Tá bom. E o tanto de conhecimento, de livro e de tempo que eu tenho que ter para produzir determinado material. Não é fácil, irmão. Não é fácil. Produzir conteúdo não é fácil. Então é isso aí. Bradocoso, Fire Game, Teófilo, Emerson. Qual webcam você usa? A básica, C920, Emerson Pereira. Aí, ó. Francisco Filho. Adolfo, tenho 31 anos e 15 anos de igreja, mas busco estudar teologia, hebraico, judaísmo. Já fiz alguns cursos teológicos que ajudam muito meus estudos na Bíblia. É isso aí. O Bradocoso é membro por um mês. É isso aí. Tomara que seja por mais tempo. Nos apoie por mais tempo. Ó, às vezes eu sou chamado a atenção por ter tanto para falar em sermões e na escola bíblica que não consigo mais ficar no estudo superficial. Cara, eu já tô numa outra fase. Eu tô na fase assim que se eu tiver que deitar e roncar no sermão ou roncar na lição da escola bíblica, eu faço sem problema nenhum, né? Porque às vezes e eu falo isso para você, tá, Francisco? Que às vezes é melhor a gente ficar quieto. E por que eu digo ficar quieto? Porque senão a gente passa por aquele cara que quer falar demais. E não é assim. Eu não quero ser visto assim na minha congregação. Eu prefiro passar como um invisível lá do que ser o cara que fala demais. E também tem matéria que não dá pra gente falar. Tem coisa que a gente deixa os outros falar. Então, tem a lição da escola bíblica, cara, que eu sento, deixo falar à vontade. Normalmente eu tento falar pelo menos uma ou duas vezes. Tem alguns momentos que eu falo 3 ou 4. Mas eu não costumo falar mais do que 2 minutos. Isso aí. Porque, cara, vamos lá, você tem 1 hora para a lição da escola bíblica. Se eu falar 2 minutos por vez, dá 8 minutos. 8 minutos é o quê? É quase 10%, é 12% do tempo falado.
Então, pô, já falei demais, entendeu? Então você também tem que deixar outras pessoas falarem, comentarem e por aí vai. Então, eu sou um cara que assim, eu já tô nesse nível de maturidade que se eu tiver que sentar e dormir numa lição da escola bíblica, se eu tiver que entrar mudo e sair calado, eu já consigo fazer isso. Mas é porque eu também tenho uma válvula de escape, não é seu caso, talvez. Eu chego aqui, eu comento, eu converso com vocês, eu dialogo, né, no canal do YouTube. Então, para mim é mais fácil. Agora, para o cara que não tem um canal no YouTube, que não tem como extravasar isso, é muito dolorido. Né? Até estava comentando, isso foi uma coisa que eu comentei com um amigo, o nome dele é Bispo, ele é um ancião, ele é um líder dos diáconos, né? Aí eu brinco com ele, né? Falar assim, senta aqui, Bispo. Aí o Bispo senta, aí eu já encosto a cabeça assim, já fecho os olhos. Aí a gente racha o bico da risada, né? Aí eu falo, mas por que você faz isso no ombro do chefe dos diáconos? Não faz da esposa, porque minha esposa é mais baixinha que eu, né? Então se eu fazer assim, eu fico desconfortável, né? O bispo não, ele já tem uma altura mais ou menos. Então, mas eu tava conversando com ele, falei, cara, ó, eu vou falar uma coisa pra você, bispo. Eu não me incomodo de eu passar invisível na igreja. Só que eu sei que se eu passo invisível, tem um monte de irmãozinho que também passa, cara. Entendeu? Que também passa invisível. E eu não fico triste por mim. Foda-se eu, cara, eu sou doido. Eu já tenho com quem conversar. Eu já tenho com quem conversar. Mas e aquele irmão, cara, que gostaria de pregar na igreja e nunca é chamado? E aquele irmão que tem potencial para comentar na lição da escola bíblica e não comenta porque ele não encontra espaço ou porque não é chamado? Cara, tem muito potencial que você perde na igreja por causa disso. Por causa disso. E ele falou, Adolfo, esquenta a cabeça não, mano, é assim mesmo. É complicado, eu tô ligado. É, cara, vamos lá, bicho, eu estudo grego, estudo hebraico aqui, ó, pá, tô aqui, beleza? Aí o pregador falou uma palavra lá em grego lá, eu peguei meu texto, minha Bíblia em grego, abri para ele, tá vendo aqui? Ele falou de um jeito lá, mas ele falou no nominativo, e aqui tá no genitivo, e aí, como é que a gente faz? E aí, seu doutor, como é que faz? Aí o cara já olhou, eu falei, tá, pega, o bichão tá brabo. Eu falei, mano, é isso. Então é complicado, cara, é complicado, mas lidar com o estudo, o estudo superficial eu não acho ruim, tá, Francisco? Eu tento elevar o nível. E é interessante, porque nós temos que manter as nossas posições. O que acontece? Quando você é um cara que estuda, outro cara vai também estudar. Não tem como. A pessoa, quando ela sabe que você estuda, ela já não vai comentar qualquer coisa. Então, por mais que a pessoa não queira, ela se prepara um pouco mais porque você está lá. Então, a gente tem que manter posição. Eu mantenho esse pensamento. Muitas vezes a pessoa ela deixa de falar besteira porque você está ali, cara. Rapaz, quantas vezes eu já chego em um lugar, passo na lição da escola bíblica, sento, e aí a pessoa começa a falar um monte de coisa, aí eu começo a fazer um comentário aqui, um comentário ali, menciono um livro, menciono dois, dou uma contextualizada, pego uma tradução, quando permite, quando o assunto permite, e vou aprofundando. Amigo, as pessoas em volta, elas começam a estudar mais, o professor, ele se vê obrigado a estudar mais. Por quê? Porque ele sabe, as pessoas sabem, falam assim, eu não posso falar besteira. Já aconteceu de eu estar sentado, o cara chegar e falar assim, Patmos não era uma prisão, né? Ou não é que não era uma prisão, ele fala, o irmão falou o seguinte, que João podia sair de Patmos a hora que ele quisesse. Eu só olhei para ele e falei assim, não podia sair não, cara. Aí o cara já mudou o assunto, não, ele não podia sair a menos que passasse um barco. Aí eu nem expliquei por que não poderia sair, mas, tipo, só de você estar ali, você já evita que as pessoas fiquem falando à vontade, cometendo erros. Então, nós estudarmos, Francisco, é importante por causa disso. Nós mantermos nossa posição, é isso. Porque quem que é o bombeirão lá quando começa a vir o fogo da heresia? É nós, bicho. Muitas vezes não é nem o pastor, é a gente que tá ali. Né? Então fica aí. Aqui, ó. Cara, eu sempre me senti estranho. A galera buscava o poder e o reteté, enquanto eu queria comer a Bíblia. Fui até das Testemunhas de Jeová, porque eles estudam a Bíblia. Até certo ponto também, né, Macedo? Mas é isso aí. Ó. O game, salve. Meu padrasto é contra estudar a Bíblia. Ele lê um capítulo por dia, ele vai pregar e confunde a mulher samaritana com a mulher adúltera e tal. Ele não percebe, mas fazer o quê? Ele crê na revelação. E talvez por isso ele queime, né? Já comentei sobre o Champlin? Não.
Ainda não. Leidson retratou a mensagem. Não precisa retratar a mensagem, não, Leidson. Você é tão gente boa, cara. Você é tão mão aberta, né? Aí esse ano termina a faculdade de História, até meio ano. Depois vou ter mais tempo para o grego. Aí sim, ó. Já fez algum vídeo sobre esse do Alonso? Cara, há muito tempo atrás. Dias atrás, assim, ó. Muito tempo atrás. Lá no começo do canal tem um vídeo meu sobre o dicionário do Luiz Alonso Choquel, o melhor dicionário de hebraico e língua portuguesa, né? E por aí vai. Mas já tem um vídeo sim. Aí, ó. Cara, basicamente só tem você no YouTube sobre crítica textual para temas mais detalhados. Sim, e é por isso que eu continuo produzindo ainda. Se não fosse por isso, mas o Game, tem o Leidson também que tá comentando bastante. Tem um rapaz também super inteligente que é o Jefferson, um amigo meu. Jefferson, eu não sei qual é o nome do canal dele, mas é o Jefferson. E por aí vai. Faz tempo que ele não aparece no canal, que vai fazer uns 8 anos já. Uns 8 não, uns 6 anos que ele não aparece aqui. Mas é isso aí. Né? Para mim, a parte necessária é essa solidão, pois gosto de escrever, mas escrever não é fácil. Não, e não é fácil, TT, não é fácil, não é fácil. Francisco Araújo, homem dos memes, aí sim, ó. Solitário aqui falando, ó, não tenho com quem conversar, essa é a minha realidade também. Mas é, cara, então assim, quem se sentir solitário, pode entrar em contato comigo, a gente troca uma ideia, pô. Eu jogo sendo em algum grupo de gente inteligente e por aí vai, né? E por aí vai. E vai acontecer de, às vezes, conhecer mais o assunto que o professor, mas tem que ser humilde e comentar pouco. Exatamente, Diego. Cara, quantas vezes eu sento lá na lição da escola bíblica, assim, borbulhando para falar, cara. E aí eu vejo o caminho que o professor tomou. Eu olho, vou conversar com a pessoa do lado, Minha esposa brigou comigo. Ela falou assim: ó, dormir no sermão pode, mas na lição da escola bíblica não. Eu falei, é pecado. É pecado, né? E assim, cara, eu já cheguei. Eu já cheguei a ponto de, cara, não dá, velho. Não dá pra. Entendeu? Não dá pra gente manter desse jeito. Então, assim, eu chego borbulhando e eu olho pro caminho que o professor toma e vou fazer o quê, cara? Deixa. Eu sigo a onda que o cara vai. E eu sou assim. Eu não sou para bater de frente com ninguém. Eu não vou pra lição de escola bíblica para bater de frente com ninguém. A lição tá seguindo por A, a gente vai por A. Se o cara mudar para C, a gente vai para C. Se o cara mudar para D, a gente vai para D. Se o cara não quer seguir a lição e quer bater papo, a gente vai na onda dele e reforça, porque a lição da escola bíblica é um momento para você fortalecer a igreja. Para você fortalecer a igreja. Não é um momento para você falar e dizer que é o bichão. Não. O momento para dizer que eu sou bichão é aqui, trocando ideia com vocês. Né? É isso aí. Então é isso. Mas a gente tem que ter essa paciência. Tem que ter essa paciência. Né? Diego Gomes. Como não tem com quem conversar? Esses 24 estudiosos na live são alguns membros infrequentes. Outros estão no seu WhatsApp. Outros não perdem seus vídeos e lives, que são instrutivos e edificantes. Mas eu digo, Teófilo, imagine você, se não fosse o YouTube, se não fosse o meu canal do YouTube, você estaria conversando com alguém? Simples, você estaria falando com alguém? Da sua região, tem alguém que você pode sair da tua casa e ir lá na casa do cara conversar com ele? Aí, ó, teologia geral. Valeu, Leidson. É isso aí. Ele comenta bastante sobre tradução. É? Deixa eu tirar uma água do G e já volto. E esse negócio gritando aí, mãe? O que é? Marmitinha? É. Vamos lá. Luiz Paulo, tem como estudar hebraico e grego ao mesmo tempo, 1 hora por dia? Não, tem. Você pode estudar até grego, hebraico, latim, francês, você tem. A pergunta minha é, você tem tempo para isso? Porque estudar uma vez, você consegue. 2 dias seguidos você consegue, 3 dias seguidos você consegue.
Minha boca devia estar suja mesmo, hein? Você é louco. Gosto forte. Vamos lá. Então, assim, eu não aconselho estudar grego e hebraico junto, não. Eu aconselho lá um grego e um inglês, um hebraico e um francês, um hebraico e um espanhol, ou o inverso, né, hebraico e inglês. Eu aconselho isso. Conciliar os estudos. Porque, assim, cara, é muita regra, cara. É muita regra para você aprender. E aí, imagina, vamos colocar o cara que trabalha trabalha das 7 da manhã às 5 da tarde, chega em casa às 6, tem o corre dele. O cara ele não vai conseguir estudar grego e hebraico junto. Não vai estudar grego e hebraico junto, né? É isso aí, entendeu? Aperte o Pix, é a parte mais engraçada, beleza? Michael Bezerra. Vamos lá, o Bezerrão chegou, hein? Você com o revólver na mão é um bicho feroz, feroz. Sem ele anda rebolando e até muda de voz. De voz. Você acha que ninguém sabe, mas quando você entrou em cana, lavava a roupa da malandragem e dormia no canto da cama. Hoje está em liberdade e anda trepado com marra de cão. Oh, Bezerra. Salve, Bezerra. Boa noite, professor. Eu só discordo um ponto. Quando o senhor fala que nós somos os responsáveis por apagar o incêndio, já foi chamado de idiota que faz exegese no texto original do púlpito? Porra, hein, mano? Aí o bagulho tá feio, hein? Aí tá feio, hein? Vamos lá. Eu só discordo em um ponto. Quando o senhor fala que nós somos chamados os responsáveis por apagar incêndio, já foi chamado de idiota que faz exegese no texto original do púlpito? Não, nunca fui, cara. Nunca fui. Nunca tive essa oportunidade. Mas já fui chamado de herege na minha igreja. Já fui chamado de herege. Assim, o cara virou pra mim e chamou de herege. Minha esposa, rapaz, quase. Se ela tivesse uma peixeira ali, meu irmão, era um a menos. Era um a menos pra encher o nosso saco. Mas não, ela não tava. Ela foi nos berros, cara. Foi nos berros. Sorte, cara. Sorte que o cara bravo, a pessoa brava aqui não sou eu, é minha esposa. Né? E o cara não sabia, velho. O cara não sabia. E 3 meses depois pediu perdão e tal, mas eu falei, ó, velho, eu vou falar pra você. Né? É isso aí. Mas é aí que tá, Michel. Você pode até ser chamado de idiota por estar fazendo uma análise exegética, porque o cara não entende. Porque o cara não entende. Só que eu te falo, quando bate uma questão difícil na igreja, quem que eles chamam? O Papa? Não, velho, eu sei que eles vão chamar. Pode demorar 10 anos, mas é você que eles vão chamar. Por quê, cara? O cara sabe, falou assim, ó, o bezerrão lá manja dos coisas, cara. Dá 1 litro de leite pra ele que o bezerrão manja. O bezerrão manja, é assim. É desse jeito, cara. Entendeu? Eu falo, é que talvez você esteja na igreja errada, ou é complicado, mano, é complicado, mas vamos lá. Canal é Teologia Geral, beleza. Mas, pô, triste sua experiência, velho. Triste sua experiência. Já foi. Caraca, se eu tenho cara de corintiano, você quer ser bloqueado nessa live, TT? Tu quer ser bloqueado nessa live, parceiro? Tá louco, rapaz? Eu tenho cara de corintiano, Deus nos livre, rapaz. Eu quero ir pro céu. Eu quero ir pro céu, mano. Tá doido? Não, não torço pra time nenhum, não. Tem que falar que é Santista, o único time que vai pro céu. A parte Pix é a parte mais engraçada da live. Adô, sabe por que o dicionário Champlin é tão caro? Porque não existe dicionário Champlin, cara. Não existe dicionário Champlin. Né? Comparado com o Bacon, Matthew Henry, Risby e é bem mais caro. Primeiro porque ele é mais antigo, tá, alguém? O comentário do Champlin ele é mais caro porque ele é mais antigo, né? Isso aí, comentário Champlin. Tem acho que o dicionário filosófico, tem o dicionário de filosofia e teologia. Eu acho que o Champlin tem um dicionário, mas assim, eu sabia que você estava falando sobre o comentário. O comentário Champlin são 6 volumes Novo Testamento e 7 volumes ou 8 volumes do Antigo Testamento. Então ele tem muito mais volumes, ele tem muito mais papel. Então ele é mais caro por causa disso também. Então ele é mais caro porque ele é mais antigo, porque ele é mais papel. E aí, como ele é mais antigo, mais papel, ele já tem. O pessoal gosta muito dele. Então, o que acontece? O pessoal cobra mais caro. Mas se você comparar o Champlin, vamos lá, vamos caçar um comentário Champlin, um dicionário Champlin aqui. Vamos caçar um dicionário Champlin, como você disse.
Vamos caçar um Champlin, ó. É um Novo Testamento, NT Champinha. Vamos caçar o Champlin. Ó, eu achei um Champlin aqui, R$556. R$556, estante virtual. Aqui, o Champlin. 6 volumes. R$556. Dividido por 6, vai dar R$90 cada volume do Champlin. Eu falo, cara, 90 conto num Champlin, cada volume do Champlin, eu acho que vale a pena. Ele é caro porque é muito volume. Então, eu não acho que seja caro você pagar quase R$600, quase R$100 em cada volume do Champlin, porque ele tem bastante página e tem um comentário ou outro dele que pode ser relevante. Então, assim, eu não acho caro. Eu não acho caro. O Wiersbe, ele é barato. Ele é barato. Eu tô falando com base aqui, porque se você olhar com relação ao Champlin, vamos lá, o Wiersbe. Comentário. Wiersbe. Wiersbe, ele é 395, 6 volumes. Só que a pegada dele, ela não é uma pegada tão teológica, é uma pegada mais expositiva, né? Então, e se você olhar, ele é menor, ele tem menos preço, mas tá um bom valor também. Então, assim, ele comparado com o Champlin, por exemplo, é o mesmo preço. A diferença é o tamanho da obra, né? É o tamanho da obra. É isso aí. Então, eu não acho que seja caro, com todo respeito, né? Tá? Cantando Bezerra da Silva. Não sou corintiano, não, pô. Bradoquinho. Bradoquinho, pare de retratar suas mensagens, Bradoquinho. Bradoquinho. Aqui, ó, comentário Champlin. Adolfo, eu já fui chamado para resolver alguns problemas na igreja, referente a ensinos equivocados. Aí me ligaram para que eu pudesse solucionar a treta. É isso. Fogueteiro, mano. É o bombeiro. Vai lá com a mangueira apagar o fogo, né? O duro é que nunca te chama para apagar o fogo das irmãs, não é? Não é, Francisco? É uma pena, né? Seria melhor, né? O duro que defender das irmãs, deixa pegar fogo. Ai. Mas não é, ó. Pronto, o cara é a prova, né? Algumas irmãs pegando fogo, você não chama você pra apagar o fogo, né? Aí o pastor mesmo vai, né? Só que defender a irmã, deixa eu pegar fogo mesmo, que não vale a pena, não. Mas. A gente perde o inscrito, a gente perde o amigo, a gente perde a amizade, mas a gente não perde a piada, velho. A gente não perde a piada, não pode perder a piada. Vamos ver. Foi muito papo e pouco pix. Vamos ver. Gente, pode meter bronca aí, pode comentar à vontade. Nós estamos aqui para trocar ideia. Não, olha, tá muito papo e pouco pix, hein? Muito papo e pouco pix, hein? Ó, aqui, ó. 12 988 14 05 24. Olha, ó. Meu pix, hein? Dá uma força aí, hein? Pra gente fazer a live, hein? Vocês querem que eu toque até mais tarde? Caso alguém queira trocar uma ideia comigo também, tá aí meu telefone. Se torna membro do canal, dá esse apoio pra gente aí pro canal. Cara, mano, que eu sou o professor de hermenêutica e exegese dessa bagaça, Leonardo. Pô, sou eu que tô no comando lá. Perder a piada nunca, jamais, Francisco, jamais. Você é louco, perder a piada? Pô, perder a oportunidade dessa? A gente deixa o amor da nossa vida passar, a gente deixa o inimigo passar, a gente deixa a zombaria passar, mas a piada nós não pode perder não, cara. O bom humor nós não pode perder, cara, porque se perder o bom humor, você tá lascado, né? Tá? Eu sou o cara que cuida da parte de hermenêutica, exegese e crítica textual. É isso aí. Bombeiro para apagar fogo. Esse é um servo de todos, com espírito voluntário, exatamente. Ei, professor, tá custando quanto? Vai lá na página inicial do canal, acho que uns 300 conto. Porque, na verdade, assim, eu ministro a parte de hermenêutica e exegese, mas o curso, as outras matérias são outros professores. Então, tem o professor de teologia sistemática, tem o professor de história da igreja e por aí vai, né? Bom, cara, o comentário bíblico adventista é bom, cara. Eu gosto. Eu gosto dele mais do que o Champlin. Ah, é porque você é adventista? Não, não é porque eu sou adventista. É porque o Champlin, ele tem um monte de lacuna, né? Ele tem um monte de lacuna. E o comentário bíblico adventista, ele comenta ponto por ponto. Deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui.
Cara, dá para mim colocar esse cara aqui. Pronto, dá para eu colocar aqui. Eu vou abrir aqui. Biblioteca. IASD. Comentário Bíblico Adventista, série Logos. Vamos pegar aqui volume 5. Mateus. Vamos pegar aqui. Pronto. Vamos lá. Então, assim, ele dá uma introdução geral, aí ele põe o texto completo, aí depois ele vai comentando ponto por ponto, ó. Olha como que o comentário ele é estruturado. Você leu aqui, versículo 1. Então, versículo 1, livro da genealogia de Cristo, papapá, e ele vai fazendo esses comentários. E aí olha o tanto de explicação que ele vai dando, né? Ó, citação bíblica, aí ele fala Jesus, equivalente ao hebraico Yehoshua, Josué, Verato 7,45, Hebreus 4,8, em que Lucas e Paulo se referem a Josué como Jesus. Em geral, se entende que significa Yahvé, salvação. Ver Mateus 1,21. Alguns eruditos sugerem a tradução Yahvé, generosidade. Isso aqui é o comentário bíblico adventista, tá? Isso aqui é o comentário bíblico adventista. Então, ele trabalha muito nisso, né? Cristo, tradução do hebraico Messias, né? Mashiach. Ver Salmo 2,2. Messias, que significa ungido ou ungido, né? Aqui, que significa ungido ou o ungido. Antes da ressurreição, em vez de um nome próprio. Após a ressurreição, o artigo definido... Olha que comentários interessantes, né? Então, ele tem muito disso aqui. Filhos de Abraão, dentre os heróis da fé, se destacou por ser amigo de Deus. Então, o comentário bíblico adventista é muito raro alguma lacuna que ele tenha deixado. Entendeu? Que ele tenha deixado. Então, eu não encontrei lacunas assim. O que eu quis pesquisar dentro do comentário bíblico adventista, eu encontrei. Entendeu? Eu encontrei. Ele não deixou lacunas nesse aspecto. Principalmente porque foi uma obra feita por vários teólogos, né? Então, como foi feito por vários teólogos, versículo bíblico sem comentar não ficou, não. Então, você tem comentários aqui de inflamar, né? O fato de José ter procurado poupar Maria da vergonha de um julgamento público mostra a sua integridade, bem como a sua consideração para com ela. E assim vai. Tá? Então, ele não deixa lacuna. Já o Champlin, cara, teve texto-chave importantíssimo para o Novo Testamento que o cara simplesmente ignorou. E o comentário bíblico adventista comenta muita coisa de grego, hebraico. Então ele é bom. Para mim, para a área que eu atuo, ele é excelente. Tá? O comentário adventista é bom. E a Peshita é melhor que o texto grego. Mas nem a pau que a Peshita é melhor que o texto grego. Já tem uma porrada de vídeo eu explicando isso aí, tá, José Marques Mendes? Então seja muito bem-vindo à live. Mas depois tem alguns vídeos meus, uns 10, 12 vídeos meus explicando o porquê. Mas dá para resumir em menos de um minuto. A Peshita ela é uma tradução do 5º século da era cristã, submissa ao texto grego bizantino. Ponto. Mas porque não sei o que, aramaico, Jesus falava aramaico. Então, mas o texto grego você só tem uma versão. A versão aramaica, você tem 5 versões, pelo menos. Você tem a Peshita, você tem a velha siríaca, você tem a da Peshita de tal lugar. Então, o que acontece? O que acontece? Você percebe que a Peshita, a Peshita ela é o aramaico de Antioquia do 5º século, enquanto que Jesus falava o hebraico palestinense do 1º século. Tem muitas diferenças. Né? Então, e ela é comprovadamente que a Peshita ela é tradução do texto grego e por aí vai, tá? Beleza? Tá? Vamos lá. Tenho ambos. Quais livros além do comentário bíblico adventista para estudo da teologia adventista? Não, Teófilo. Vamos deixar isso aí para outra. Cara, pergunta para algum pastor. Pega algum youtuber aí que produza conteúdo para adventista e você pergunta lá, tá? Sinta-se à vontade para perguntar lá. Aqui não vou nem me dedicar a isso, porque aí a gente já sai do escopo aqui da live do meu canal. O professor Barba Rala estava lá. Professor Barba Rala tem alguma refutação para a visão preterista? Mano, já passou, né? Já passou.
Qual que é a visão pretensão? Já passou. Fazer o quê? Mas o bonde andou e você não pegou. Esse é o preterismo, coisa ficou no passado. Ai, ai. Mas vamos lá. Comentário bíblico bacon é bom. Cara, fritinho assim, ó, com um óleozinho de coco, fritinho, jogado um coentrozinho assim, pá, pegar uma pimentinha dedo de moça. Eu não gosto nem de pimenta, mas você pega a pimentinha dedo de moça, joga assim, com um comentário bíblico, ó, comentário bacon, ó, esse, eu só não compro porque eu sou adventista, né? Adventista não come carne de porco, né? Então assim, o baconzinho... Ai. Cara, o Bacon eu não tô ligado porque eu não li ele, cara. Eu não li ele. Ai, comentário do Bacon ainda vale a pena. Cara, vamos ver o preço do Bacon? Vamos ver o preço do Bacon hoje? Comentário Bacon. Comentário Bacon. Deixa eu fechar aqui o comentário bíblico adventista. Bacon. O comentário bíblico. 5 volumes. Ah, não, volume 5 esse aqui, certeza. Só o volume 5. Cara, tradução da CPAD já judiou. O comentário Bico Bacon completo, R$615. Pô, Bacon Novo Testamento, baratinho, cara. Baratinho desse. E ele tem 5 volumes, R$250, R$50 cada volume. Vale a pena, não. Vale a pena, pô. O baconzinho tá bom. Não é uma picanha, mas já dá pra levar o baconzinho já. Chega lá tá bom, cara. 250, 5 volumes, Novo Testamento, tá bom, não tá ruim não. Aí o Antigo Testamento, o completo aqui, ó, R$760. Vamos lá. Quantos volumes? 10 volumes. 10 volumes dividido por 800 conto, R$80 cada um. Cara, não tá ruim não. Não vou mentir pra você. Não tá ruim não, velho. Tá bom. Tá bom. Tá justo. Tá justo. Não tá barato, mas também não tá caro. Tá justo. Tá justo. R$80. Vale a pena. Vale mais do que você comprar 10 bíblias de estudo. Te garanto. Te garanto. Tá muito bom. Gostei do bacon. O baconzinho tá. Vamos lá. 3 coisas que eu adoro foder: apologista, peixita e palpiteiro. Esse último sendo um ou dois. Não, cara. Eu não odeio apologista. Eu acho que a apologética tem seu espaço. Só que ela é feita por um bando de idiota e não tem o que fazer, né? A peixita, o problema é que o que nós temos da peixita em língua portuguesa? Você tem uma tradução feita pela BV Books, que ela é uma tradução do espanhol. Então, a peixita que você tem em língua portuguesa, vamos lá. Peixita ela é uma tradução aramaica do grego, então ela é uma tradução já. Aí, a peixita feita pela BV Books, ela é uma tradução do espanhol. Então, a peixita é assim, ela está em português, que foi traduzido do espanhol, que foi traduzido do aramaico, que foi traduzido do grego. Então, a peixita da BV Books, nesse caso, ela peca bastante. Por quê? Olha só. Então, o que você está lendo já não é mais peixita, velho. A peixita é a tradução aramaica lá do 5º século. Esquece. Então, você já não está mais lendo peixita. Mas pode chorar, pode espernear, mas essa é a verdade. Na introdução da própria peixita em espanhol lá da BV Books fala isso aí. Fala exatamente isso aí. A peixita é uma tradução da versão espanhola. Então pronto. Ela já é tradução do aramaico, então a português, tradução do espanhol, que é tradução do aramaico, que é tradução do grego. Lê o texto grego, é mais fácil. É tão mais fácil. Aí você tem uma outra peixita, que era uma peixita 171, que era de uns malucos aí, que não vale a pena nem mencionar. E nós temos uma terceira peixita que eu acho que essa vale a pena. Deixa eu pegar ela aqui. Que é do Sador Benderé.
Essa Peshitta aqui, eu acho que ela ainda vale alguma coisa. Por quê? Você tem... Não o caso aqui, deixa eu ver se eu acho o texto aramaico aqui. O texto aramaico. Aqui, pronto. Aqui você tem o texto aramaico, aí você tem uma Peshitta, de fato, e aí você tem uma tradução da Peshitta. Aí nós sabemos que essa tradução é daqui. E se ela não bateu, se você não concorda com essa tradução, você tem o texto original da Peshitta. Então, um trabalho como esse eu acho relevante. Um trabalho bilíngue dos 4 evangelhos, por exemplo, é relevante. Então, sim, um trabalho como esse eu acho relevante. Mas a Peshitta, que é tradução do espanhol, que é tradução... Aí você me mata, né, irmão? Então, assim, não é que eu não acho interessante. E vamos lá. Em algum momento, para fazer uma análise, para contribuir, para corroborar com uma interpretação, porque como é uma tradução do 5º século em aramaico, ela vai ter pontos legais que, por exemplo, a Bíblia em inglês não traduz, a Bíblia em alemão não traduz, a Bíblia em português não traduz. Então, a Peshitta, como um reforço para o seu trabalho exegético, ela é relevante, muito relevante. Ela é relevante, porque ela vai te ajudar na busca e por aí vai. Porém, cara, mais interessante estudar o grego. Para Novo Testamento, texto grego, tá? Fechou? Então, vi aí, pai, então só nos PDF. É o Diegão. Fala isso não, cara. Você tem que comprar um livrozinho de vez em quando. Você tem informação que o termo siríaco Mariá, senhoria estão em todas as versões siríacas? Não, não tenho Bíblia decodificada. O comentário judaico do Novo Testamento é um comentário bom, eu gosto. Ele não comenta versículo a versículo, como o Braddock colocou, mas ele ajuda bastante nessa interpretação. Então, pô, eu acho da hora. Leonardão Teixeira, salve, Teixeiroso. Professor, eu tenho um comentário antigo de Atos. Atos, Antigo Testamento. Ele é exegético, traz muitos documentos que você diz dele. Me ajuda muito nos... Pronto, eu não conhecia esse comentário, velho. Vale a pena. Eu acho que vale a pena. É que assim, eu não tive, né? Não tive paciência, não tive disponibilidade de adquirir ele. Mas assim, quem sabe, cara, vamos supor, eu conseguindo desenvolver isso, a gente melhora, entendeu? A gente melhora. Mas eu não tive como. Então tem muitos comentários bíblicos que eu não tive acesso, eu não tenho acesso. Só via PDF, mas eu não parei para analisar porque eu não tive tempo, né? Então assim, mas boa dica. Aqui, Israel, não é apenas uma tradução do grego? Sim. Há uma parte da tradução aramaica que entrou na Peshitta? Não sei se é uma pergunta também. Adolfo, o que você tem a falar sobre a Bíblia textual? Cara, eu falo ou não falo? Jogar dinheiro fora. É jogar dinheiro fora. A Bíblia textual é jogar dinheiro fora. Fora que ela tem traduções equivocadas, traduções que não vale a pena. Isso já no hebraico, né? No grego, nem vou comentar. E assim, como é que eu posso falar? Ela é uma Bíblia que, tipo, não contribui muito para o seu estudo, não. Entendeu? Eu, particularmente. Vamos lá. Há muitos estudos sobre a Peshitta fora do Brasil. Cara, tem muitos estudos sobre Peshitta, Targum, tem muito trabalho sobre crítica textual que tá no Brasil também. Não pense que é só a Peshitta, não. É muito estudo, tem muita coisa. Tem muita coisa fora, além da Peshitta. Né? Tem muita coisa além da Peshitta. Quem já leu sabe que não é apenas uma tradução do grego. Não? Deixa eu pegar aqui Mateus 1:23.
Mateus 1:23. Deixa eu pegar. Eu não sou de ler a Peshita, mas Mateus 1:18-25. Deixa eu pegar aqui. Caramba. O textinho. Cadê o verso? Deixa eu ver só uma coisinha aqui. Então, nós temos o texto aqui. 1:18-25. Ela gerará um filho e você chamará seu nome de Yeshua, porque ele dará vida ao seu povo que de longe seus pecados. E tudo isso aconteceu que fora dito pelo profeta, pelo mão do profeta. Eis que a virgem irá conceber e dar à luz um filho e chamará o seu filho de Amanuel, que é interpretado como conosco está Elohim. Isso aqui da Peshita é uma tradução direta do grego. Isso aqui é uma tradução direta do grego. Ok? Isso aqui é uma tradução direta do grego. Tá? Então não preciso nem ir longe. A própria Peshita, a própria tradução do Sadoc é uma tradução do grego. Ela é submissa ao texto grego. Entendeu? Fechou? É isso. Então o original da Peshita é o grego. Ponto. Né? Fechou? É isso aí. Vamos lá. Baixei um monte de PDF das Bíblias. Pelo menos o Israel aqui, ele é um cara maduro, não os doidos que vem falar que a Peshita é o texto original, graças a Deus. Baixei um monte de PDF de Bíblias de estudo, maioria tudo raso. Tu conta nos dedos os bons. Leia a parte da transfiguração. Beleza, depois a gente vê isso aí. O caminho de quem estuda escritura séria é um caminho solitário. Isso aprendi com o irmão Euclair. Tenho visto e visto isso, mas vale a pena. A busca pela verdade satisfatória. Salve, Kennedy. Né, cara? Acontece que a gente tem que ter disposição para não desanimar. Essa é a verdade. Tem que ter disposição para não desanimar. Vamos ver aqui isso aí. Vamos ver se caiu o Pix? Vamos ver se caiu o Pix? Vamos ver se o pessoal tá podendo ajudar aí. Se não estiver ajudando também, vamos fazer o quê? Vamos tocar em frente nossa livezinha. A gente toca até um pouco, aí. Muito papo e pouco Pix, hein, gente? Muito papo e pouco Pix. O pessoal não tá ajudando hoje, não. Né? Qualquer cincão. Vamos lá, gente. Socorro, alguém me dê um coração. Que esse já não bate nem apanha. Por favor, por uma emoção pequena, qualquer coisa que se sinta. Tem tanto sentimento, deve ter algum que sirva. Socorro, alguma rua que me dê sentido. Em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada. É isso aí, gente. Pô, dá uma força pra nós aí, cara. Se bater 100 de doação hoje, nós vamos até meia-noite. Nós toca até meia-noite. Tô descansado mesmo. Se bater 100 de doação aí, nós vamos até meia-noite. Então dá essa força pra gente aí. Tá? Mas é isso aí, Kennedy. Tem que seguir firme. O problema não é estudar, cara. É você se manter. É você se manter a sua essência no meio de podridão. Isso é foda, cara. Isso é foda. É você, tipo, estudar, compreender o mundo à sua volta, ver o que tá rolando e não poder ajudar as pessoas. Teve uma mulher, teve uma mulher que ela lutou, ela era uma escrava, ela era escrava no tempo lá dos Estados Unidos, e ela fugiu, e depois ela voltava e resgatava escravos e levava pelo caminho da Estrada de Ferro, a rota da Estrada de Ferro. Eu não me lembro o nome dela. Mas ela falou o seguinte: eu libertei 1000. E eu teria libertado mais 1000 se ele soubesse que eram escravos. Então imagine a dor da pessoa de falar assim: vem comigo que eu te liberto. E a pessoa não querer. É só ela querer. E a pessoa não querer. Dói muito. No começo, quem começa a estudar, quer compartilhar com outras pessoas, dói muito. Hoje, para mim, já não dói. Não dói. Eu olho, falo, deixo, pá, e deixo a pessoa na matrix dela, deixo ela feliz da vida. Porque, cara, eu não vim para salvar ninguém. Eu sou alguém que desbravei um determinado caminho e falo para a pessoa: vem pelo caminho aqui que é mais fácil, vem por aqui que é mais seguro. A pessoa prefere viver no mundinho dela, eu não posso fazer nada.
A gente tem que respeitar as pessoas na ignorância delas, assim como eu também tenho minhas limitações. Beleza? Vamos lá. Ó, professor, eu não estou puxando saco não, mas pelo que o senhor mostrou, eu vou comprar esse comentário adventista. Só pelo que você mostrou, esse comentário é monstro. Cara, ele é bom. Ele já é antigo, mas ele é um comentário bom. Pelo menos pra minha área, pro que eu gosto de fazer, ele é top. Ele é top, entendeu? Então, eu garanto para você que é excelente. Assim, ele é antigo, tem suas limitações, mas, cara, ele deixa no bolso alguns comentários bíblicos brasileiros, tá? Mas ele é bom. O senhor já lesse a Peshita em grego ou só em português? Não, a Peshita, ela é a tradução aramaica. Então, como eu não leio o aramaico, e principalmente o estranguelo, que é as letras ali, eu não tive tempo de estudar o aramaico. Então, eu fico muito triste. Cara, ô Abraão, não vai perder tempo com o Romilson Ferreira, cara. O cara é um analfabeto. Então, deixa ele no analfabetismo funcional dele. Deixa ele queimar. Entendeu? Tá? Então, assim, Peshita, ela é uma tradução do grego, tá? Ela é uma tradução, então ela é aramaico. Não tem como Peshita em grego, não. Grego é Novo Testamento grego. Você tem o grego moderno, que é uma tradução do grego clássico, do grego koiné. Mas, assim, a Peshita é a tradução aramaica, assim como a João Ferreira de Almeida é uma tradução da língua portuguesa, do grego. E assim vai. Tá? Eli lama sabachthani é grego, é aramaico, ou hebraico? É aramaico, tá, digo. O Eli lama sabachthani de Mateus 27, 46, ele é uma transliteração do Salmo 22 em aramaico citado por Jesus. Entendeu? É isso. Ele é aramaico, é a citação aramaica. O pano de fundo do Novo Testamento é o aramaico do primeiro século. Você tem alguma coisa em hebraico e tal, grego koiné, mas o pano de fundo que era falado em Israel era o aramaico e o grego como línguas do dia a dia. E aí você tem o hebraico como língua litúrgica, e você tem o latim por causa dos soldados romanos, alguma coisa assim. E por aí vai. Fechou? Né? Meu Deus, em hebraico. Beleza. Eu não entendo porque os pentecostais sempre vão orar só no monte à meia-noite. Você quer que eu responda? Bom, eu respondo, mas depois que eu for no banheiro e cair 50 no meu Pix, hein? Eu precisava de ser 100, mas tudo bem. Guardei. Bom, guardei. Vamos lá. Por que os pentecostais vão orar no monte só à meia-noite? Primeiro porque, assim, o pentecostalismo, ele tem muita questão mística. Então, o pentecostalismo, ele é uma religião mística. Não que o cristianismo não seja, nós temos nosso misticismo em si. Mas o pentecostalismo, eles elevam esse misticismo ao máximo. Então, tem coisas que eles acham que, por estarem fazendo, ela soe mais espiritual. Então, vamos orar no monte, né? Então, eles vão lá para o monte, para o meio do mato, e começam a orar. E isso é uma coisa que, tipo, vamos orar distante das pessoas, vamos buscar a santificação, vamos buscar nos separar. Então, eles fazem muito isso, né? Jesus, por que fazem isso? Porque Jesus orava no monte. Então, eles tentam imitar dessa forma essa questão de orar no monte, e aí vira uma questão de
de classe espiritual. Como assim? Você tem um irmão lá que ora no monte, pô. O irmão que fala em línguas e ora no monte. E que jejua. Então, cria-se uma classe espiritual dentro do pentecostalismo. Então, assim, o irmão que ora de madrugada, 5 horas da manhã na casa dele, não é tão espiritual quanto o cara que fala, vamos orar no monte, né? Porque você fala assim, não, eu vou entrar no meu quarto e vou orar, é difícil. Então, o que acontece? Tem muito essa questão do extrato social. Eu tô orando na frente de outra pessoa. Né? Existe muito isso. Eu estou orando na frente de outra pessoa. Muitas vezes acontece também dentro daqueles. Você já viu aquele pregador ou aquele irmão que é para fazer uma oração litúrgica, e o desgraçado ora 10 minutos de joelho? Aí você fala, mas por que ele está fazendo isso? Ele está fazendo isso para mostrar que ele é espiritual. Orações gerais, que você tem um grupo, que tem velhos, jovens, crianças, e por aí vai, você tem que ser breve, o mais breve possível, mais direto possível. Agora, você quer orar 1 hora de joelho no seu quarto? Top de linha. Orai sem cessar. Mas, então, o que acontece? Acontece muito isso. Então, você tem essa questão de vamos orar no monte para dizer assim, sou mais espiritual. Vou dizer que estou errado? Não, cara. Pô, esse negócio de orar no monte é legal. Jesus fazia isso também, sozinho. Mas ele fazia isso, né? Ele fazia isso. Ele orava sozinho. O relato bíblico fala que ele saía para orar e orava sozinho. Ele não orava em grupo. Às vezes ele queria oração em grupo. Eram casos que ele queria, casos raros. Mas é isso. Então, tem essa questão, tá? Mas eles têm esse hábito por causa disso. E aí o que acontece? Como a igreja, o culto, é mais voltado para a música, para o sermão, o monte fica só para oração. Sacou, irmão? Sacou? Né? E existe caso também até dos caras orarem e aparecer fogo, velho. Aparece o fogo fato lá, né? Inclusive até o cara que me deu estudo bíblico, uma vez ele foi chamado para orar no monte, ele foi lá, e aí o fogo fato não apareceu. Não sei porquê, né? Não sei porquê, né? Orar e o diabo correrá de vós, né? Mas é isso, tá, Abraão? Não é uma coisa muito difícil de entender. Diego Gomes. Muitos cigarro comentaram Champ dizendo que esse é versículo por versículo. Ele é ou não é verso por verso? Tecnicamente ele é verso por verso, mas tem muito verso que ele deixa a desejar. Tá? Ele deixa a desejar. Abraão Bruno, eu sei bem, quando ler. Li as obras de John Locke, vi que o comunismo é uma utopia, falei para os outros, mas fui chamado de fascista. Normal, Abraão, normal. Eu também já fui chamado de fascista na rua. Imagina, tô careca, suspensório na rua, entregando o livro, chamado de fascista. Parabéns. O que depois do estudo desconstruiu que pensava fosse verdade? Cara, o duro é que eu aprendi, né? Então eu não aprendi o errado para aprender o certo depois. O complicado game na sua colocação é aquela pessoa que aprendeu errado. O cara que aprendeu errado, velho, é foda, porque até ele conseguir se convencer, entender que ele tá errado e que tem outro caminho que é mais certo, ou pelo menos ele abrir a mente dele, cara, é um trabalheiro danado. Como eu estudo e aí eu já vou aprendendo o que é certo, tem coisa, por exemplo, teve uma coisa que não foi eu estudando, mas conversando com um amigo, inclusive o cara que me deu o Gerhard Kittel, foi ele que fez isso, ele comentou sobre a teologia da substituição. Eu não sabia disso. E aí, como eu tô falando, isso você está defendendo a teologia da substituição, a teologia que advém da Igreja Católica. E aí, mano, eu fui trocar uma ideia com outro amigo dele, ele falou, Adolfo, é isso mesmo, o cara não tá errado não. E aí quem me falou isso foi um assembleiano. Foi um assembleiano que mora nos Estados Unidos. E ele falou isso. Aí eu fui conversar com outro amigo meu que, cara, quando eles falaram, cara, isso quebrou toda uma linha de interpretação que eu tinha acerca do texto. Aí, velho, aí demorou um tempo, mas eu já me reconstruí de novo, bem rápido, mas foi um dos poucos momentos em que eu tive aquilo que eu aprendi errado, corrigido, né? Ou pelo menos expandido. Né? Sabe quando você tem um quadrado, 100% quadrado, bonitinho, aí eu tenho que derrubar uma parede para expandir? Aconteceu isso.
Não, hoje eu não sigo pela linha da teologia da substituição, né? Tanto que no meio batista tem um negócio chamado aliancismo, né? Que é uma correção dessa teologia da substituição. E por aí vai, beleza? Qual os livros comprar? Não sei, mano. Que livro? Pra que assunto? Não sei. Eu não tô entendendo, Carlos. É uma tradução do grego, papá. Os comentários da SD vale a pena comprar? Depende, cara. Depende do teu bolso. Depende do teu bolso. Eu tenho ele em inglês aqui. Eu tenho os originais em inglês, que são esses caras aqui em cima, ó. Esse aqui é o comentário bíblico adventista em inglês. Eu preferi o inglês para evitar a tradução. E porque tava metade do preço também, né? Então, essa é a vantagem de saber inglês. Francisco, sobre. Tá saindo um novo comentário bíblico adventista. Vai se chamar comentário bíblico adventista internacional. Sim, sim, exato. Tem ótimas obras do George Kiras, inclusive, papá. Não temos condição financeira, mas temos a disposição para te ajudar. É isso aí. Sou do meio Canela de Fogo e não concordo com tudo, mas há muito miticismo. Mas me sinto bem quando estou afastado da cidade para falar com Deus. Mas muita coisa é emocionalismo mesmo. É isso aí. É, mas é verdade. Ó, o Kendi concordou. A oração de Salomão, depois do tempo construído, é quase um livro, mas é uma exceção. Uhum. Sim, mas o que acontece? Como que eu posso colocar? O cara colocar num texto escrito, o cara fazer oração para si, num momento específico que tá ele ou poucas pessoas para aquilo ali, beleza, mas na liturgia da igreja o cara orar 10 minutos, cara, é falta de respeito, tá ligado? É falta de respeito. O problema é que muitas vezes as pessoas vão lá na frente da igreja, da congregação, e eles não entendem que existem certas regras de etiqueta a serem cumpridas. Uma delas é orações diretas e curtas. Tem aquele maluco que gosta de ficar orando, que, cara, não dá, entendeu? Romanos, papapá. Tá. Fogo fato. Professor, eu pensei que por um momento que o senhor fosse Maranata, pois a expressão aqui no Norte de Manaus dizem fogo fato. Não, mas fogo fato eu digo porque tem uma carta de Magic chamada fogo fato. Deixa eu mostrar para vocês aí. Carta de Magic e fogo fato. É isso aqui, ó. Liga Magic. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Esse carinha aqui, mano. Humana. Humana 0. Ele é fraquinho. Humana 01. Habilidade de voar. E aí você paga um preto e regenera ele. Fogo fato. Ô, cartinha ruim, cara. Quanto que vale? Não tá valendo nada aqui, cara. Aí tem outras. Né? Liliana, Commander. É isso aí, mas é esse fogo fato aqui, cara. Ele joga em Modern. É bem antiga essa carta. Da hora, pô. Da hora. Aí eu uso essa expressão por causa da carta de Magic, né? Mas eu não sou da Maranata, não. Nem sabia que ele usava esse termo lá. E sim, eu sabia desse exemplo do exemplo químico, né? Adolfo, existe a possibilidade que todas ou algumas das aparições de Deus Pai no Antigo Testamento tenha sido o próprio Jesus revelando o Pai, de acordo com João 1,18? Cara, a expressão anjo do Senhor, ela é muitas vezes comparada a Jesus. A expressão anjo do Senhor. A expressão anjo do Senhor. Então, sim, tem até um livro do Thiago Santana que ele fala sobre isso. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu achar ele aqui. Tinha um livro do Thiago Santana que ele mandou para mim.
caçando o livro do Santana e não tô achando. Rapaz. Das marcas de trás. É um livro, eu não tô achando ele. Não tô achando ele agora, cara. Mas teve um livro que eu gravei, um vídeo que eu gravei falando sobre o Anjo do Senhor, tá? Tem um livro que o Santana escreveu, foi a tese de graduação dele em teologia, que ele pega isso aí e ele faz uma análise explícita sobre essas questões. Ele vai dentro do judaísmo, dentro do hebraico. É bem legal, cara. É bem legal isso aí. É um livro, só que eu não tô achando ele agora. Eu juro que eu não tô achando o livro agora, cara. Tem que ver onde que ele tá. Era para ele estar nesse bolo aqui, mas ele não está. Ou pelo menos eu não estou conseguindo ver ele. Não, esse daqui. Platino vivo. Eu não tô achando ele, cara. Não tô achando. Mas é isso aí. Quando diz, falem, proceda aqueles que hão de ser julgados pela lei de liberdade. Papapá. Por falar em fogo aqui em Manaus, em alguns bairros só está a fumaça das queimadas. Se bem que isso não convém a uma live de diálogos teológicos. Mas é triste, Abraão, é triste. Gênesis 22, o anjo do Senhor aparece então, ele diz algo que faz interpretar aquilo que seria uma cristofania. Então, ao longo do tempo você tem essas interpretações aí. Né? Mas existe sim, só para concordar com o irmão ali, tá? 8h37. Deixa eu ver aqui. O pessoal não ajudou com a grana, então é isso aí. Daqui a pouco nós fecha a live aí umas 9 horas. Opa! Deixa eu ver aqui. O Traça falando. Pode começar com lúculo, tá, Traça? Lúculo. Aí o triunvirato com Júlio César, Crasso e Pompeu. Otaviano Augusto, que é o sucessor de César. Aí Otaviano Augusto. Aí de Otaviano Augusto você vai ter Tibério. Aí depois de Tibério vai ter outros imperadores que eu já não me lembro quais, mas vai ter Tito e tal, que aí já entra no período do Novo Testamento. Nero, Tito e por aí vai. Chegão. Não, já vou começar a trampar com ele amanhã, já deu retorno. É que o negócio tava estranho lá pro lado dele. Papapá. O anjo do Senhor aparece a Abraão, papá, é uma cristofania. Isso aí. Tô aguardando o comentário de vocês aí. Deixa eu ver aqui. Os caras, eu racho os caras. É. Mas vamos lá. Só aguardando o comentário do pessoal. Tem uns comentários do velho da lancha aqui, mas depois eu vejo. Então, essencialmente é isso, tá? Essa questão aí do anjo do Senhor. E, pô, batemos 1h40 de live já, hein, cara? Pô, já tô ficando profissional nisso aí, hein? É engraçado como que a gente escolhe o tema, né? Se eu escolhesse um tema de descer na lenha nas bíblias de estudo ou um tema mais polêmico, lotaria de gente aqui na live, né? Mas, como é só uma live que a gente vai comentar sobre estudos, são poucas pessoas que aparecem. Mas é normal isso aí. É normal. Eu já entendi isso. E quando a gente entende isso, a gente não se espanta, né? E fora que também uma live dessa aqui não é todo mundo que vai entender. Ô, quem que tá me ligando, né?
Era Vivo querendo Era Vivo querendo fazer um plano aqui comigo. Abraão Bruno, por falar em arqueologia, o senhor já viu os vídeos do famoso arqueólogo judeu Daniel Barkey, aquele que sobreviveu ao Holocausto de 1945? Não vi. Não vi. Arqueologia eu não pesquiso muito, cara. Tipo, acabo não pesquisando, porque a descoberta arqueológica ela acaba indo mais para o livro, né? Então, quando ela vai para o livro, aí ela interfere nas explicações, sacou? Ela interfere nas explicações. Ela interfere nas explicações. Então, assim, a descoberta arqueológica ela é interessante, porque quando você descobre, você desenvolve outras teorias e isso vai para o livro. Então, é nesse sentido. Mas eu não fico acompanhando a arqueologia pela arqueologia propriamente, porque eu não tenho tempo. Se tivesse tempo, a gente pesquisava, né? Mas não dá, cara. E aí teria que adquirir livros relacionados a isso. Não dá, não, cara. Não dá pra. A gente não consegue pesquisar tudo. Não dá, não conseguimos. Isso é fato. Tanto que eu nunca tinha ouvido falar nesse Daniel Barkey aí, tá? Nunca tinha ouvido falar, cara. Que é muita coisa, né? Muita coisa pra gente dar. Mas já é um nome que dá pra guardar, já vai ser útil quando eu entrar nessa área, a gente conseguir alcançar, né? E, caramba. Essencialmente é isso. Gente, eu vou finalizar a live aqui, que tá complicada a situação aqui, beleza? A perna sangrando um pouco. Eu já não tô conseguindo manter a concentração. Então, agradeço a todos que entraram na live aí, deram apoio. Quem puder também depois fazer alguma doação, meu telefone é esse, 12988140524. Caso alguém queira fazer alguma doação, ou meu Pix também se encontra no meu e-mail, é o meu e-mail que está na descrição do vídeo. E é isso aí, beleza? Então, fui.